Zénif envelheceu e seu filho Noé se tornou rei. Noé seguiu os desejos de seu próprio coração e não seguiu os caminhos justos de seu pai. Ele mudou os assuntos do reino e nele encontramos o pior de todos os líderes que lemos nas Escrituras. Ele fez seu povo pagar impostos altos para que ele pudesse construir prédios luxuosos e seguir seus próprios prazeres perversos, vivendo em pecado. Ele ensinou seu povo a seguir seus caminhos perversos e assassinou aqueles sacerdotes que não concordavam com ele. É interessante comparar esses dois filhos dos profetas, Noé e Benjamim, e como eles tratavam seu povo e viam seus deveres como reis. Rei Benjamim usou seu dever para servir ao povo, e o rei Noé só queria que o povo o servisse. As Escrituras falam sobre os pecados do pai sendo visitado na terceira e quarta geração dos filhos, e vemos isso sendo cumprido com Zénif e Noé. Enquanto Zénif era capaz de viver em paz com os lamanitas, seu filho Noé fez más escolhas e na terceira geração, Lime e seu povo estavam escravizados por eles e colheram as consequências de seu pai perverso Noé e do avô zeloso demais. Por causa da rápida degeneração dos nefitas sob o rei Noé, o Senhor enviou o profeta Abinadi para pedir que se arrependessem ou seriam escravizados. Ele era um deles e conhecia seus problemas. O rei Noé estava zangado com a pregação de Abinadi e queria matá-lo. Ele perguntou: quem é Abinadi e quem é o seu senhor? E mais tarde acabou descobrindo. Abinadi conseguiu fugir quando tentaram matá-lo e se escondeu. Abinadi retornou 2 anos depois com um segundo aviso, porque as pessoas haviam ignorado o primeiro e não se arrependeram. Ele entrou na cidade disfarçado e começou a pregar, mas foi pego e levado perante o rei e seus sacerdotes para ser interrogado. Ele disse que voltou para dizer que, por não terem se arrependido e ignorado seu primeiro aviso, agora a pena por desobediência havia aumentado e os julgamentos que ele pregava não eram mais condicionais. Ele disse que agora sofreriam e seriam escravizados. O rei Noé o colocou na prisão e convocou seus sacerdotes para decidir o que fazer com ele. Eles pediram que Abinadi fosse trazido diante deles para que pudessem encontrar uma maneira de acusá-lo formalmente. Eles o questionaram, mas ele resistiu e respondeu corajosamente de uma maneira que o surpreendeu. Um dos sacerdotes perguntou-lhe: o que significam as palavras que são escritas e ensinadas por nossos pais, dizendo: quão belos nos montes são os pés daqueles que traz boas novas, que publica a paz, que traz boas novas do bem, que publica a salvação. Abinadi explicou que essas boas novas são a vida eterna, a redenção e salvação, e os belos pés dos mensageiros que compartilham uma mensagem mais importante de paz, esperança e alegria são o Salvador, os profetas e outros que compartilham o Evangelho. Os sacerdotes não conseguiram entender essa escritura porque não haviam aplicado seu coração ao entendimento e eram imprudentes. Eles passavam o tempo cometendo pecados e tinham um coração posto na iniquidade e na riqueza. Abinadi disse que eles ensinavam a lei de Moisés. Ele citou os 2 primeiros mandamentos e os desafiou. Vocês fizeram tudo isso? Digo-vos, e ensinastes a este povo que eles deveriam fazer todas essas coisas? Não, não tendes. Noé estava agora muito zangado com Abinadi e disse: afastem-se desse sujeito e matem-no. O que fazemos com ele? Porque ele está louco. Mas o Senhor abençoou Abinadi com poder para que ele pudesse terminar de transmitir sua mensagem e testemunhar a expiação de Jesus Cristo. Ele lhes disse: não me toques, porque Deus vos ferirá se colocarem as mãos em mim, pois não entreguei a mensagem que o Senhor me enviou para entregar. O Espírito do Senhor veio sobre eles e seu rosto brilhou com um brilho excessivo, e eles tiveram medo de tocá-lo. Era interessante que seu rosto aparecesse como Moisés quando ele falava sobre a lei de Moisés, que era um sinal visível para os sacerdotes do rei Noé. Os sacerdotes disseram a Abinadi que conheciam os mandamentos, mas ele disse que não era suficiente.
Li para você o restante dos mandamentos de Deus, pois percebo que eles não estão escritos em seus corações. Ele citou os 8 mandamentos seguintes e chamou Noé e os sacerdotes ao arrependimento por não cumprirem a lei de Moisés. Ele disse: a salvação não vem somente pela lei, e explicou que ninguém poderia ser salvo pela lei de Moisés, mas somente através da redenção de Deus. Ele explicou que o desempenho e as ordenanças da lei de Moisés eram símbolos do que estava por vir e foram dados para ajudar as pessoas a olharem para Cristo. Tudo depende da expiação e todos os profetas testificam dele. Como parte de seu testemunho de Jesus Cristo, Abinadi citou Isaías e queria mostrar que até os profetas que viviam a lei de Moisés falavam da expiação. Ele ensinou em Mosias 14 que este é o maior sofrimento que já aconteceu na história. E também foi o maior e mais maravilhoso resultado de todos os tempos. Abinadi ensinou as exigências da justiça e o que o Salvador fez para cumpri-las. Abinadi se referiu a Jesus Cristo como o Pai e o Filho e falou sobre o relacionamento entre pai e filho e entre ele e aqueles que aceitam seu evangelho. As palavras pai e filho são títulos e não nomes e podem se referir a mais de uma pessoa. O termo pai refere-se a Jesus Cristo de pelo menos 3 maneiras. Primeiro, Jesus Cristo é o Pai daqueles que aceitam o evangelho, creem nele, se arrependem e fazem convênio de fazer sua vontade e obedecer seus mandamentos. Ele é o autor da salvação e é por meio de sua expiação que o Evangelho se torna ativo nesta terra. Segundo, Jesus Cristo é o Pai desta terra porque ele a criou sob a direção de seu Pai. Jesus Cristo é o Pai por causa de algo chamado investidura divina de poder. Ele recebeu o poder de agir e representar seu Pai aqui nesta terra. Abinadi ensinou que nesta vida temos provações para que possamos nos arrepender ou não de acordo com o nosso conhecimento e os desejos de nossos corações. Mas chegará um momento em que será tarde demais para escolher. Ele ensinou que é muito melhor aprendermos a ajoelhar-nos diante do Salvador por amor e gratidão, em vez de medo e condenação. Se somos arrependidos e obedientes, não importa o que aconteceu em nosso passado, o Senhor promete transformar os pecados escarlates em brancos e nunca se lembrar ou mencionar nossos pecados novamente. Ele prometeu que fará isso sempre que verdadeiramente nos arrependermos. Mas se não nos arrependermos, não temos nenhuma promessa. Abinadi ensinou que se uma pessoa persiste em sua própria natureza carnal e segue os caminhos do pecado e da rebelião contra Deus, então não pode ser digno de voltar à presença de Deus e permanecer como se pensasse que não havia redenção feita. Abinadi estava tão certo de que Jesus Cristo viria a esta terra que às vezes se referia à vida do Salvador como se já tivesse acontecido. Ele ensinou que seremos abençoados depois que morrermos se crermos em Cristo, o seguirmos e aceitarmos sua expiação. Abinadi exortou Noé e os sacerdotes a tremer e se arrepender de seus pecados. Suas palavras tocaram e converteram Alma, um dos sacerdotes iníquos do rei Noé, que era descendente de Nefe. Alma fez um apelo fervoroso para poupar Abinadi, mas ele foi expulso da corte do rei Noé e homens foram enviados para matá-lo. Ele se escondeu e anotou as palavras de Abinadi. Ele não apenas batizou 450 pessoas nas águas de Mormon, mas mais tarde recebeu o poder do rei Mosias para estabelecer igrejas em toda a terra de Zaraenla. Sua posteridade se tornou grandes líderes e fortaleceu a Igreja de Jesus Cristo por centenas de anos. Depois que Alma foi expulso e homens enviados para matá-lo, os guardas levaram Abinadi de volta à prisão. Ele deve saber que pelo menos uma alma foi afetada por sua poderosa mensagem. O rei Noé e seus juízes tentaram de tudo para acusar Abinadi e disse: Abinadi, achamos acusação contra ti, e tu és digno da morte, pois disseste que o próprio Deus deveria descer entre os filhos dos homens, e agora por causa disso serás morto. A menos que negue todas as palavras que dissesse mal a meu respeito e a respeito de meu povo. Para salvar sua vida, Abinadi poderia ter reformulado todas as palavras que proferira mal sobre Noé e seu povo, mas ele se recusou a fazê-lo. Ele demonstrou verdadeira coragem quando disse ao rei Noé: Não negarei as palavras que lhe falei sobre este povo, pois são verdadeiras, e não me negarei das minhas palavras, e servirão de testemunho contra vós, avisando o rei que ele teria que responder no último dia por ter matado um homem inocente.
O rei Noé temia esses julgamentos sobre os quais Abinadi falou e se preparava para libertá-lo, mas seus sacerdotes provocaram sua ira dizendo que ele insultou o rei. Noé então ordenou que matassem Abinadi e ele foi amarrado, açoitado e queimado até a morte como o primeiro mártir do livro de Mórmon. Antes de morrer, ele disse ao rei Noé que Noé também morreria pelo fogo. Pouco tempo depois da morte de Abinadi, algumas pessoas do rei Noé ficaram com raiva dele. Um homem chamado Gideão perseguiu contra uma torre e estava pronto para matá-lo, quando o rei viu o exército lamanita se aproximando da cidade. Gideão não matou o rei e Noé disse ao seu povo para correr para o deserto. Os lamanitas os capturaram e começaram a matá-los. O rei Noé disse a seus homens que deixassem suas famílias para trás e escapassem, mas muitos recusaram-se e ficaram com eles, e convenceram os lamanitas a tomá-los como escravos, cumprindo assim a profecia de Abinadi. A maioria dos homens que seguiram o rei se arrependeram e queriam voltar e ajudar suas famílias. O rei Noé ficou zangado e ordenou que ficassem, e eles perceberam o quão mau ele era e o queimaram até a morte, como Abinadi havia profetizado. Eles então retornaram para suas famílias. E esses são os capítulos 11 a 17 de Mosias no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva neste canal, clique no botão gostei e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo essa semana para refletir sobre este assunto.